Olá, você sabe o que significa de fato unidade cristã? Qual a sua origem? Quais as implicações práticas para o viver da igreja, para o nosso cotidiano? Pois bem, é isso que nós vamos tratar nesse nosso vídeo, falando sobre unidade cristã, trazendo algumas percepções, algumas compreensões teológicas e aplicações práticas para o nosso dia a dia. Você está no canal do Hangar 6 Instituto Cristão de Educação e Cuidado. Eu sou o professor e pastor Roberto e nós queremos promover muito mais do que informação, transformação por meio das Escrituras Sagradas. Então, se você ainda não está inscrito, mas gosta de Bíblia, de teologia, de pensar sobre a vida, refletindo na vida prática, nas suas relações, o conteúdo das Escrituras Sagradas, você é muito bem-vindo e você pode fazer parte desse canal também. Esse é o nosso canal. E peço que você compartilhe se o conteúdo for bom, se isso te ajuda a viver as Escrituras Sagradas, a centrar a vida na vontade e na glória de Deus. Então compartilhe, deixe os seus comentários, se isso está abençoando a sua vida. E também peço que você compartilhe com irmãos que necessitam de uma compreensão sobre unidade da fé, a unidade cristã. O texto de Efésios, capítulo 4, verso 1 até o verso 6, eu não vou ler agora, estou com a Bíblia aqui, mas a gente vai, à medida que for lendo verso por verso, nós vamos explicando esses textos. Mas do capítulo 4, verso 1 até o verso 6, nos ensina verdades profundas quanto à unidade cristã, tanto com relação à sua origem, quanto às implicações práticas, e é sobre isso que nós queremos falar. Então, eu quero ler o verso por verso, explicando um pouco o que está tratando aqui, o que a gente aprende e como que a gente lida com isso na prática. Como nós podemos viver em unidade quando somos tão diferentes em percepções, em personalidade, em gosto, em histórias de vida, em até questões teológicas, interpretações que são tantas. Nós precisamos trabalhar e preservar a unidade da fé, a unidade do corpo de Cristo. E eu sei que esse é um assunto que gera muita repercussão, porque nós temos uma grande dificuldade em lidar com o diferente, em lidar com quem pensa, com quem age diferente. Nós temos algo que é peculiar ao ser humano de se colocar como referência. Mas em teologia nós chamamos de teorreferência, quando Deus é o ponto central de toda referência para a vida. E Efésios capítulo 4, verso 1 a 6, vai falar sobre verdades que precisamos assimilar, vivê-las a despeito de qualquer inclinação teológica, interpretativa ou de preferência, de gosto. Então, fique comigo, você vai aprender aqui 4 verdades fundamentais sobre unidade cristã. A primeira delas, no verso 1, nós lemos: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação com que fosse chamados. Paulo, escrevendo para essa igreja em Éfeso, ele vai falar e fazer um pedido. Ele está rogando, eu peço, eu suplico, eu insisto com vocês, que vocês andem de forma digna do chamado que receberam. Vocação, chamado, é esse convite que Deus fez. O que a gente aprende aqui, que a unidade, ela não é uma opção, mas é parte essencial da vocação cristã. E andar dignamente significa viver de maneira que corresponda a esse chamado de Deus a cada um de nós, por meio de Cristo Jesus, por meio da ação do Espírito Santo e da palavra de Deus. Paulo prisioneiro mostra que a unidade é mais importante e por isso ele diz, olha, eu na condição de prisioneiro, porque ele de fato estava preso quando escreveu essa carta, ele estava dizendo, a unidade
é mais importante do que o conforto pessoal, do que as minhas preferências. A unidade vem em primeiro lugar. Então, o que aprendemos de forma prática nessa primeira verdade? Que a unidade é um chamado de Deus, não é uma opção. E que nós devemos valorizar mais a comunhão do que as nossas preferências pessoais, do que os nossos estilos musicais, as nossas cores de parede da igreja, ou se usa gravata ou se não usa gravata. Nós somos chamados para valorizar muito mais a unidade do que essas divergências. Segunda aplicação prática que temos aqui é que a nossa conduta ela deve promover a unidade e não a divisão. Andeis de forma digna da vocação com que fostes chamados. A segunda verdade nós observamos no verso 2, que com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. A segunda verdade que esse texto traz para mim e para você sobre a unidade cristã é que ela é mantida através de atitudes conscientes, concretas, atitudes cristãs. O que nós aprendemos aqui é que a unidade ela não acontece por acaso. Ela exige de nós, ela obriga-nos, porque somos cristãos e como corpo de Cristo não podemos viver isoladamente, ela exige de cada um de nós alguns aspectos. E o primeiro deles está no texto, humildade. A palavra humildade que está aqui, ela dá a ideia de colocar os outros acima de nós, os outros como prioritários. Filipenses capítulo 2, verso 3, Paulo também trata sobre isso. E esse conceito de humildade é me colocar abaixo do outro, em segundo lugar. Deus em primeiro lugar, o outro em segundo lugar, e eu me coloco nessa posição de forma voluntária, não impositiva. É porque a unidade não acontece por acaso que eu preciso me colocar nesse lugar de humildade. A segunda palavra que a gente tem no texto, verso 2, é com toda a humildade e mansidão. E a palavra mansidão aqui é ter uma atitude gentil e controlada. Ser manso tem a ver com ter a ira, com ter a raiva, ter o controle sobre os impulsos que geram os atritos que vão fazer com que a unidade se perca. É porque a unidade não acontece por acaso, ela é trabalhada, desenvolvida, que eu preciso ter sobre mim mesmo, sobre os meus egos, sobre as minhas vontades, sobre os temperamentos, sobre os impulsos pecaminosos. Eu preciso ter controle. E eu preciso ter uma atitude gentil para com o outro. A terceira palavra que nós temos aqui é paciência, que é uma disposição para suportar as diferenças e as falhas, de modo que ela não nos separe. Então, o texto diz com toda humildade e mansidão, com toda longanimidade ou paciência. Longanimidade é paciência esticada, né? É ter essa paciência longa, não romper com qualquer coisa. E suportando-vos uns aos outros em amor. Esse suporte mútuo em amor não é apenas tolerar, mas amar de forma ativa, de forma intencional, de forma propositiva. Então, a unidade ela é mantida através de atitudes cristãs. Nós temos 4 atitudes no verso 2, explicando para a gente que a unidade não acontece por acaso, ela exige de cada um de nós.
esses 4 elementos: humildade, mansidão, paciência, suporte. Como que a gente faz isso? Então, de forma prática, em vez de se irritar facilmente, desenvolva a paciência. Essa paciência longa, respire fundo. Seja gentil em suas atitudes. Escolha bem as palavras para não ferir as pessoas, mesmo quando você discordar delas. E tenha consciência e aceite, ou aceitemos a realidade de que existem diferenças dentro da igreja. Existirão, e não há como mudar isso. Unidade não significa uniformidade. Somos um corpo, e Paulo trabalha muito essa ideia de corpo, falando sobre complementaridade, mas também sobre as diferenças. O corpo não é tudo orelha, não é tudo mão. São diferentes, mas se complementam, se conectam, se falam de alguma forma, se apoiam, dão suporte, cada um dentro da sua área e sendo quem é. Então, é preciso aceitar essas diferenças dentro da igreja e focar no que é essencial da fé, as verdades imutáveis da palavra de Deus, aquilo que é ético, aquilo que o reino estabelece como uma cultura. Então, falamos sobre a unidade como um chamado de Deus, o verso 1, a unidade que é mantida através das atitudes cristãs, no verso 2. Agora, no verso 3, nós temos esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A terceira verdade desse trecho bíblico, e especificamente no verso 3, é que a unidade já existe. O nosso papel não é promover a unidade, ela já existe. O nosso papel é preservá-la. Por isso ele diz esforçando-vos diligentemente para preservar. E o que nós aprendemos aqui? Que a unidade ela já foi criada. E isso é criado pelo Espírito Santo. Ele é o que faz essa cola entre os membros do corpo. Nós não somos chamados para criar a unidade, mas para preservá-la. E isso requer esforço intencional. A palavra usada aqui como diligentemente é trabalhar arduamente, é trabalho pesado. Então, nós somos chamados para preservar a unidade que o Espírito Santo já criou no corpo. Nós somos chamados para essa preservação, tendo uma consciência de que isso vai exigir de nós um esforço intencional nas relações interpessoais. E como que a gente pode pensar nesse esforço, nesse trabalho árduo? Quando houver conflitos, busque sempre a reconciliação ao invés do culpado e do afastamento. Primeiro buscamos a reconciliação. Oramos por sabedoria e paciência antes de reagir a situações difíceis. Geralmente as ações elas são planejadas, elas são pensadas. E é muito comum no momento da reação vir o que está dentro, o que não é planejado, o que não foi avaliado antes de falar. São nas nossas reações que se manifestam o caráter, os valores, os princípios e a real motivação que faz com que a gente possa agir como age. E última observação dentro dessa aplicabilidade prática, desse esforço para preservar a unidade, priorize o que une os irmãos, em vez do que divide. Assuntos polêmicos, assuntos secundários, assuntos que vão gerar tensão, discussão, são tolices que atrapalham na preservação da unidade do Espírito, no vínculo da paz.
Quarta verdade está no verso 4 a 6, e eu quero ler o texto que diz assim: há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. O que nós temos aqui como verdade é que a unidade cristã, ela se baseia na verdade espiritual, não nos achismos humanos, não nas hermenêuticas interpretativas, não, é na verdade espiritual. Paulo apresenta aqui para nós 7 fundamentos da unidade cristã. E o primeiro deles é que somos um só corpo. A igreja, ela é como um organismo vivo. 1 Coríntios capítulo 12, verso 12, vai falar sobre isso de forma muito clara. Então, somos um só corpo. O segundo fundamento que Paulo apresenta nesses 2 versos é um só Espírito. Então, o Espírito Santo é o que nos une. Terceiro elemento, uma só esperança. Então, a vida eterna e o reino de Deus é o terceiro fundamento da unidade cristã. E aqui, irmãos, nós temos muita divergência com relação aos pensamentos escatológicos. Quando é que vai ser o arrebatamento? Se é antes, durante, depois da tribulação, se existe milênio, se não existe milênio. Nós divergimos e esse é um ponto central, mas as escrituras sagradas nos afirmam uma verdade, um fundamento para a unidade cristã. A vida eterna e o reino de Deus é uma realidade e temos uma só esperança. Quarto elemento, um só Senhor. Jesus Cristo é a base da nossa fé, da nossa comunhão com Deus e da nossa comunhão uns com os outros. Quinto elemento, uma só fé, que é a doutrina essencial do Evangelho, a fé em Cristo Jesus nas Escrituras Sagradas como conteúdo absoluto e suficiente para a conversão do homem, para a redenção em Cristo Jesus, para o perdão dos nossos pecados. O Evangelho é o quinto elemento, a doutrina, a fé em Cristo Jesus. Sexto fundamento, um só batismo, o que nos dá uma identidade comum em Cristo Jesus. Morremos com Cristo e nascemos com Cristo. Essa identificação comum que temos em Cristo Jesus. Sétimo fundamento, um só Deus e Pai, que é a fonte de toda a unidade do corpo, da família da fé, onde nós juntos clamamos igualmente. E o Espírito testifica e nos faz chamar Deus de Pai, do qual recebe o nome toda a família. Então, aqui de forma muito clara e prática, a verdadeira unidade, ela está pautada, está baseada na verdade do Evangelho. Nós devemos ficar firmes na fé essencial, mas sermos flexíveis em questões secundárias. Se todos nós entendermos isso, aqueles pontos de divergência não serão suficientes para nos fazer afastar. Se todos compartilham a mesma fé, o mesmo Senhor e a mesma esperança, devemos então viver como uma família em Cristo Jesus. O que esse texto nos ensina então, professor, sobre unidade? Essas 4 verdades. A fé é um chamado divino. Somos chamados a viver de maneira que reflita essa unidade. E o mundo saberá que vocês são meus discípulos quando vocês se amarem, quando amarem uns aos outros. Segundo o ensino que esse texto traz para a gente, a unidade é mantida com humildade, paciência, com amor. Isso requer esforço contínuo da nossa parte. Terceira verdade, a unidade já foi dada pelo Espírito Santo.
nosso papel é preservá-la. Quarta verdade, a unidade tem fundamentos inegociáveis que estão enraizados na fé, em Cristo Jesus, na obra de Deus e na palavra de Deus. Uma pergunta que eu queria deixar para você: como você pode promover a auxiliar no conhecimento dessa verdade bíblica e trabalhar para preservar a unidade no seu contexto de vida, ministério, comunidade e igreja? Bom, você pode, se você aceita uma sugestão, não seja egoísta, não fique com esse conteúdo só para você. Compartilhe, envie para outros irmãos. E se você tem algum problema com alguém que precisa resolver, ore e peça graça a Deus e em humildade, deixe a sua oferta ali no canto. Resolve o que precisa resolver. E então depois você oferte ao Senhor seu louvor, a nossa pregação, o nosso culto e o nosso dinheiro. Um grande abraço, Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.